automático. Será que nós estamos vivendo desta forma? Nós acordamos, abrimos os nossos olhos, levantamos, escovamos os nossos dentes, tomamos o nosso café, um sai para trabalhar, outros ficam em casa. Enfim, faz aquela rotina no automático todos os dias. Todos os dias a mesma coisa. Situações acontecem, situações boas, situações ruins nos ocorrem. E muitas das vezes, ou todas as vezes, quando nós vivemos nesse automático, nós compreendemos e aceitamos que a vida é assim mesmo. Altos e baixos, a vida é assim mesmo e não existe solução para certos problemas. Mas Jesus Cristo veio quebrando este paradigma, nos ensinando uma palavra bem pequena, fé. Ele disse assim que a fé, esta pode mover montanhas, que tudo seria possível àquele que acreditasse na palavra que saísse da sua boca. Tem um versículo muito bonito que diz assim que a palavra de Deus não volta vazia. Assim como a chuva desce, rega a terra, retorna para lá, e assim os frutos crescem, com um propósito, a palavra enviada se cumpre. E muitas das vezes nós, neste piloto automático, nós apenas estamos aqui como robôs. Nasce uma criancinha, morre outros, nasce mais um, morre outros. E estas crianças, quando nós, sem este interesse em buscar o conhecimento, um conhecimento que existe a possibilidade de mudança de vida, como o próprio Jesus nos ensinou. Então, quando nós estamos no piloto automático, você sabe o que é um piloto automático? Já aconteceu muitas vezes comigo. Várias vezes eu vou aqui no centro da cidade, de carro, sempre pelo mesmo caminho. E às vezes eu estou saindo para ir em outro lugar e quando eu percebo, eu estou indo rumo ao centro. Isto é, no piloto automático, achando que eu vou para o centro. E aí eu penso, nossa, mas eu não estou indo para o centro. Então, quantas das vezes nós estamos vivendo desta forma? Sem nem por um segundo raciocinar o que nós estamos fazendo aqui. Porque existe um propósito. Tem um versículo muito bonito que diz assim que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável a nós. Mas nós, muitas das vezes, nem queremos saber disso, apenas vivemos. Coisas acontecem coisas boas, coisas ruins, e às vezes quando acontece uma situação ruim, a gente procura em fontes de fora, vindo de fora, quando a solução está dentro de nós. Tem um versículo muito bonito, lá em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 14, que fala assim, que nós somos vaso de barro e que dentro de nós tem um tesouro, que é o Espírito Santo. Somos vaso de barro carregando um tesouro. E quando nós não temos esse conhecimento, e nós deparamos com alguma situação ruim, não temos a que recorrer, não temos em que nos apoiar, em quem nos segurar, nós apenas aceitamos as circunstâncias que a vida nos apresenta. Mas assim, como diz lá em Provérbios, que toda maldição tem uma causa, que assim como uma andorinha no seu vaguear, uma maldição sem causa não nos sobrevém. E eu acredito muito que a palavra de Deus foi
escrita por inspiração do Espírito Santo. Já me disseram, mas como assim não foram homens que escreveu a Bíblia Sagrada? É óbvio que foi homens que escreveu a Bíblia Sagrada, mas como ela mesma diz, por inspiração do Espírito Santo. E às vezes a gente não compreende isso. Eu vou contar algo bem rapidinho para você compreender. Um dia, numa volta de uma visita que eu e mais 2 amigos, uma mulher e um homem, fomos fazer. Na volta dessa visita, esta mulher veio conversando comigo, dizendo que estava muito triste, que ela iria embora, e este amigo estava junto com nós 2 mulheres e este homem. E o Espírito Santo de Deus falou em minha boca e saiu uma frase da minha boca assim: a pessoa que vai ficar com você, que vocês vão estar juntos, está mais próximo de você do que você imagina. E era este amigo que estava ao lado dela. E não passou muito tempo, eles se casaram e eu e meu esposo fomos padrinhos de casamento. Então isso é inspiração, palavra inspirada. E naquela época, né, os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, João, eu creio que é desta forma. O Espírito Santo de Deus falava, vinha ali aquela voz, aquela inspiração do Espírito e eles escreviam. Foram escritos ali os evangelhos. E Deus faz as regras universais. E olha que maravilha. Ele colocou ali uma regra nessas leis, que existe uma regra, uma lei, para que todo aquele que crê receba. Todo o que acredita recebe. E muitas das vezes nós atentamos aquilo que nós vemos, nós levamos em consideração aquilo que nós vemos e aí fica difícil de nós acreditar, porque a fé, ela enxerga o invisível. É formado uma imagem na mente daquilo que se quer, isto é, chamar uma existência daquilo que ainda não existe, formando um quadro mental na sua mente daquilo que você quer que seja. Jesus, ele sempre nos ensinou desta forma e nem sempre ocorria sinais instantâneos, tanto que certa feita Jesus disse: vocês só veem quando, vocês só creem quando vê algum sinal. Então a fé, ela não precisa de sinais para acreditar. Os sinais natural, ele vem depois de crermos. Então supomos que você esteja aí com um caroço, com um nódulo, com um fio dependente químico. E vamos falar do caroço primeiro. Você está com um caroço, um nódulo e é um tumor maligno. O médico disse que é um tumor maligno. Não leve em consideração o que o médico disse, mas volte-se para dentro de você, que existe o Espírito Santo de Deus, que deu esta lei, esta regra, que se você acreditar que este tumor não pertence a você, que Cristo levou todas as enfermidades na cruz do Calvário, e você acreditar que os seus pecados foram perdoados, porque muitas das vezes nós nos culpamos e dissemos assim: ah, foi por causa daquilo que me sobreveio isto. Então Jesus diz: você está perdoado, a tua fé te curou. Então primeiro o Senhor dizia: os seus pecados foram perdoados, porque o salário do pecado ainda continua sendo a morte. O salário do pecado é a morte, mas Cristo veio, destronou a morte. E muitas das vezes nós não compreendemos, como o salmista diz. É complicado, é muito complicado nós aceitarmos, né? Como o próprio salmista diz, que o Senhor, ele veio e morreu até mesmo pelos injustos. Quando nós focamos o nosso olhar,
a nossa fé na cruz, no sacrifício de um homem, da palavra que se fez homem e se deu por nós. E ele disse que se você acreditar que ele levou as suas culpas, seja você um ladrão, seja você um estrupador, seja você, sei lá o que você é, então não deixe que essas culpas atrapalhem. Porque quando você receber esta dádiva, esse presente de Deus, você vai ficar tão constrangido, mas tão constrangido, que você vai se voltar a ele, como aquela mulher que estava a ponto a ser apedrejada, Maria Madalena. Ela chegou e todos disseram, olha, pegamos essa mulher no ato de adultério. E a lei de Moisés diz assim que tem que ser apedrejada. Jesus olha para eles e diz assim, começa ali com muita calma, escrever no chão, e diz, se algum de vocês não tem pecado, pode atirar a primeira pedra. Então, quando Jesus diz para eles, se você não tem pecado, atire a primeira pedra, todos tinham pecado. E aquela mulher que estava ali, ela ficou mas tão constrangida, que depois era amigos de Jesus. Se voltaram ali sendo amigos muito gratos, porque é desta forma que ocorre. Então acredite, saia do estado de doença, saia do estado de calamidade, saia do estado de depressão, saia desta cova. Porque a própria palavra veio, Jesus Cristo morreu por você, por mim. Ele levou sobre ele as nossas culpas e pelas pisaduras dele nós fomos sarados. Houve um castigo nele que hoje nos traz uma paz que as pessoas não conseguem compreender. Como pode, né? Este ladrão agora ser perdoado? Mas como pode? Como pode isso? Ele mesmo disse que ele não veio para os santos ou para os sãos, mas ele veio para as pessoas enfermas. Ele veio para aqueles que precisavam. Então tira essa culpa. E lembre-se, saia do automático. Saia do automático. Talvez você tenha vivido desta forma que eu estou dizendo, no automático, dizendo, é assim mesmo, a situação é assim mesmo, não tem como. Olha para dentro de você, não busque nada de fora, busque este poder dentro de você que está aí, o Espírito Santo. Nós somos casa e morada do Espírito, busque dentro de você. Hoje em dia eu vejo os ensinamentos dos neurocientistas, físicos quânticos, a ciência, ela anda junto, porque como diz Provérbios lá, capítulo 1, verso 7, diz assim, o temor do Senhor é o princípio da ciência, e os loucos desprezam a sabedoria e a instrução, né? Os loucos desprezam, mas pegue para você essa instrução, sabendo que existe o Espírito, um tesouro habitando dentro desse vaso, deste corpo, dessa casca mortal, deste vaso de barro. Existe uma força tremenda que disse que tudo é possível quando você dá um crédito à palavra. Quando você disser alguma coisa, acredite na palavra que você disser, segundo as promessas dele. Acredite que tudo é possível a você. Não deixe que as coisas, os problemas que você ainda continua vendo, não deixe que isso atrapalhe a sua fé. Não deixe que isso atrapalhe a sua crença. Que existe um poder, uma força, a mesma força que ressuscitou Jesus Cristo ao terceiro dia. É esta força que faz com que seu filho, sua filha ou você seja liberto dessa dependência química. Talvez está aí preso. Talvez seja algo que para você é impossível. É impossível. O médico disse assim, você tem tantos dias de vida. Se você conseguir acreditar nesta palavra, que um dia chegou diante de uma mulher que tinha um filho único,
E ele tocou no corpo daquele jovem e devolveu para aquela mulher. Ele se compadeceu. Ali para aquela mulher tinha um ponto final. Muitas das vezes em certas situações, em doenças incuráveis, nós colocamos um ponto final e dizemos, agora só resta morrer. Mas não é assim. Eu vou falando, o Espírito Santo vai ministrando no meu coração. Quando o servo de Deus chega diante da viúva de Serepta, e ela disse assim, olha, eu só tenho um pouquinho só de alimento, eu e o meu filho vamos comer e vamos morrer. Ele diz, não, porque assim diz o Senhor. E ali ele ministrou uma palavra de vida naquele ponto final, que aquela mulher disse assim, nós vamos comer isso e vamos morrer. Ele disse, não, a palavra produz. A palavra, ela tem um corpo, ela é espírito e vida. Como a própria palavra nos ensina, a palavra é espírito e vida. Quando não tinha nada, o Espírito de Deus pairava sobre ali aquelas águas. E a palavra, sem forma alguma, a palavra, ela não precisa de forma alguma. É assim como quando você fecha os seus olhos e sem mover a sua boca, você consegue cantar, você consegue falar. A todo tempo nós temos um pensamento rondando a nossa mente, a todo tempo. Esta é uma palavra sem o movimento da boca, como se fosse ali por telepatia, por pensamento apenas. E essas palavras, que quando você a todo tempo está aí pensando, é ouvida no reino espiritual. Esta palavra é ouvida no reino espiritual. Então, quando nós declaramos cura, quando nós declaramos alguma coisa para nós, essa voz interna, este medo de que essa doença vai te matar, são palavras no reino espiritual. Então que essas palavras daqui para diante, esses pensamentos, melhor para que você compreenda, porque pensamento no reino do Espírito são palavras audíveis ao Senhor. Então você comece aí, vamos dizer assim, ter o domínio próprio dos seus pensamentos e cancelar pensamentos negativos e começar a ter pensamentos que condiz com as promessas, que tudo aquilo que nós acreditamos é nosso. Toda vez que vier rondando aí, mas o caroço está aí, diz assim, mas Cristo já carregou, isto não pertence a mim. Quando você vê o seu filho ou sua filha nas rodinhas aí, muitas das vezes dependentes químicos, aí você fica triste, começa a olhar e declarar, fazer aí uma mentalização, visualizar aquela rodinha, os seus filhos no meio de amigos com palavras saudáveis, estudando um livro bom, falando de coisas boas. Começa a mentalizar, porque tudo primeiro é criado na mente e depois é falado. Então, como eu disse aí, neurocientistas, os físicos quânticos, quando eles têm esse ensinamento, a ciência e a religião, né, a palavra de Deus estão assim muito unidas, e eu amo isso. Eu amo ver que tudo vem de Deus, que essa sabedoria vem do alto, que pensamentos, o pensamento tem poder de criar, de manifestar, de materializar, porque eu já vi isso na minha vida, eu tenho testemunhos. Se você não conhece meu canal, entra aí na playlist e veja aí os testemunhos de materialização que houve por um pensamento, por palavras ditas, e pode ter certeza, saia do estado de doença, saia desse estado, deixa isso para trás no passado e dê um passo. Saia neste momento, levante-se mesmo e dê um passo para onde você quer. Saia do quarto escuro, na sua mente, vê você saindo, vê você vendo uma luz, vendo aí
algo que esclareça o seu entendimento, de você saber que tudo é possível. Tudo é possível ao que crê. Por isso, não leve em consideração o que os seus olhos físicos, o que o seu sentido, o que os sintomas estão te mostrando, mas acredita no reino invisível e logo, logo isso vai materializar no seu natural, tá bom? Fiquem todos com Deus, deixa o seu joinha, o seu like. Até mais, um abração e tchau, tchau. Boa sorte!